Ok, turminha, vamos lá então para a nossa aula de eletiva, que a nossa eletiva é intercâmbio e profissões. Eu sou o professor Jeremias, professor de História e Geografia, e nesse caso aqui específico, também dando aula de eletiva, essa eletiva que vocês escolheram, que vocês se inscreveram. Nós vamos para a nossa primeira aula aqui da nossa eletiva intercâmbio e profissões. Vamos em frente. Primeiro, então, nessa aula, nós temos que descobrir o que é intercâmbio, né? Você escolheu, possivelmente essa eletiva chamou a sua intenção, ou melhor, chamou a sua atenção, pelo fato de se tratar de algo interessante que é o intercâmbio. Mas nós vamos, então, ver um pouco mais a fundo o que vem a ser intercâmbio. Muita gente acha que intercâmbio é só isso aqui, né? Pegar um avião e viajar aí para o resto do mundo. Mas intercâmbio não é só isso não, tá, gente? Intercâmbio envolve muitos outros assuntos, envolve muitas outras coisas aí que você precisa conhecer. E é isso que nós vamos ver hoje, através dessa viagem que nós vamos fazer nesse aeroplano aí, nesse avião azul, tá ok? Vamos descobrir um pouquinho. Vamos em frente. Olha essa estrada. Imagine que ela tem um final. Imagine que lá no final tem um destino, né? Essa é a ideia desta imagem aqui, que você avalie bem essa estrada e que acompanhe na sua visão que lá no final da estrada tem um destino. Então, ou seja, tem um objetivo. É isso que nós vamos ver aqui. É essa estrada que nós vamos percorrer aqui nesta eletiva, tá? Do seu sonho de intercâmbio e profissões, tá? Então vamos ver primeiro a definição de intercâmbio, porque é uma definição que ao longo do tempo ela mudou um pouquinho as suas características. Segundo o dicionário, intercâmbio significa troca e originalmente era assim que funcionava. A ideia inicial dos programas de intercâmbio era promover literalmente uma troca entre estudantes. Por exemplo, um estudante brasileiro passava uma temporada na casa de um estudante inglês e o inglês fazia o mesmo aqui no Brasil. Porém, ao longo do tempo, isso foi mudando, né? Isso foi se alterando. E atualmente, o sentido de intercâmbio é muito mais amplo. São viagens de diferentes durações que tenham como foco o desenvolvimento intelectual, e são considerados intercâmbio, ou seja, então não é apenas mais a troca. No passado aí não muito distante, poderíamos definir intercâmbio como troca, certo? Troca de casas, né? Então você escolhia, entrava num programa de intercâmbio, escolhia um país, entrava em contato com uma pessoa desse país, isso tudo através possivelmente de uma agência que fazia essa intermediação, e aí havia então a troca por um período de tempo de casa desses estudantes. Mas hoje, qualquer viagem que você faça, a despeito de qualquer duração que tenha esta viagem, ela pode ser considerada um intercâmbio desde que ela tenha o foco para o desenvolvimento intelectual. E isso é muito simples, porque o fato de você viajar para um outro país já te aguça esse desenvolvimento cultural. E é por isso que eu coloquei essa frase aqui, para que você reflita aqui, ó. Viver imerso em outra cultura durante o período que for, transforma. Você pode passar um dia em outro país, você não vai ser mais a mesma pessoa, você vai enxergar de forma diferente. Então, quanto mais você ficar, então, quanto mais tempo você permanecer naquele país, você vai percebendo as diferenças culturais daquele país em relação à comida, em relação à forma de vida, em relação ao vestimento, como é que as pessoas se vestem, ao comportamento, em relação às leis, por exemplo, as leis de trânsito, que são variadas, diferentes em diversos países. Cada país tem a sua lei de trânsito, por exemplo, cada país tem a sua lei, cada país tem os seus costumes, cada país tem a sua forma de vestir, cada
cada país tem os seus alimentos típicos, tudo isso faz parte desse mundo cultural em que você pode ser imerso quando você faz uma viagem de intercâmbio. Quando você faz uma viagem de forma geral e com foco em intercâmbio, muito mais ainda. Ou seja, viver imerso em outra cultura durante o período que for transforma. Certo, turminha? Vamos em frente. Então agora vamos ver intercâmbio com foco em profissões. O intercâmbio com foco em profissões é uma excelente forma de começar uma carreira. Só que para isso é preciso saber quais as opções, né, que você teria para fazer esse intercâmbio. Então, como nós vimos no slide anterior, o conceito de intercâmbio hoje é bem mais amplo do que alguns anos atrás, onde simplesmente era trocar de casa por um período com alguém de outro país. Hoje, qualquer viagem que você faça pode ser intercâmbio. E o intercâmbio com foco em profissões envolve ainda uma forma de você fazer uma carreira profissional, né? Iniciar uma carreira profissional. E isso requer que você conheça alguns pontos interessantes. Hoje, o foco da aula vai ser exatamente falarmos sobre esse intercâmbio com foco em profissões e o que é o intercâmbio, né? E depois, futuramente, nós vamos ver outras dimensões do intercâmbio e outras relações que é necessário você saber, como, por exemplo, o tipo de costumes, qual é a cultura do país, e vamos falar também nos países que são mais procurados para intercâmbio. Mas vamos lá. Quais as opções de curso para quem deseja fazer um intercâmbio focado em profissões? Aí nós temos aí que há dois tipos principais de cursos voltados para a área de trabalho no exterior. Primeiro, os cursos de idioma com foco em profissões, que aliam o aprendizado do idioma com o vocabulário específico de cada profissão. E os cursos certificados e extensão universitária, que tem o objetivo de complementar e aprimorar o conhecimento de profissões ou de profissionais ou de estudantes recém-formados dentro de sua área de atuação. Então, resumindo, você tem dois tipos principais de cursos voltados para a área de profissões e trabalho no exterior. O primeiro é com o idioma, só que além de você aprender o idioma de forma geral, você vai aprender o idioma mais focado na profissão que você escolher. Então, por exemplo, se você vai escolher fazer medicina, ou direito, ou engenharia, o seu aprendizado no idioma vai ser com foco nesta profissão. E uma segunda modalidade de curso de intercâmbio é o certificado com extensão universitária, que aí você pode até começar a cursar a sua universidade aqui e depois estender para fora do país, escolher um país e fazer uma extensão em outro país. Isso é muito comum, tá, turminha? Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que terminaram sua faculdade aqui e fizeram uma extensão em outros países, inclusive até mestrado, né? Que é depois da graduação de nível universitário vem o mestrado, que vai te empurrando para ter uma melhor oportunidade de trabalho e profissão. Então é muito comum às vezes fazer o mestrado fora, né, em outro país, que vai ajudar bastante a sua carreira, né, alavancar a sua carreira. Esse é o termo que eu estava procurando. Se você quiser alavancar a sua carreira, basta então você
fazer com que os seus sonhos se tornem realidade, aprendendo cada dia mais. Tá bom, turminha? Então vamos em frente. Outra pergunta comum é: qual é a duração dos cursos com foco em profissões? Quanto mais tempo a pessoa puder ficar no destino, maior será a sua evolução no idioma. Mas dispor de um longo período para permanecer no exterior nem sempre é possível, principalmente tratando-se de profissionais já inseridos no mercado de trabalho. Por isso, tanto os cursos de idioma como foco em profissão, quanto os cursos de extensão universitária têm opções a partir de uma semana de duração, o que permite que eles sejam realizados durante as férias, sem prejudicar a rotina profissional dos estudantes. Então nós estamos falando aqui de uma modalidade, né? Eu acredito que você que escolheu essa eletiva de intercâmbio de profissões, talvez você não tenha percebido que é um intercâmbio específico, né, voltado para um aperfeiçoamento profissional. Mas você pode fazer simplesmente um intercâmbio e depois fazer um segundo intercâmbio assim mais focado em profissões, tá? Mas se você quiser só focar numa profissão, você pode fazer toda a sua formação profissional aqui no Brasil e fazer um curso de extensão. A duração vai depender muito das condições que você terá na ocasião que você for fazer esse intercâmbio. Volto a dizer, parece algo difícil, mas se houver um planejamento da sua parte, é possível fazer, né? Inclusive com bolsas, e tem várias escolas que fazem intercâmbio que tem bolsas para estudantes, né? Então, se você tiver interesse, você pode ir pesquisando e buscando informações a respeito desse tipo de escola, por exemplo, que fornece bolsas de estudos de intercâmbio. Isso é muito comum, você pode procurar essas informações que você vai encontrar várias escolas que têm essa modalidade de intercâmbio, que pode te fornecer uma bolsa. Mas lembrando que vai depender muito do seu esforço, do seu foco, da sua atenção e do seu comprometimento com o seu projeto de vida, com a eletiva e com as disciplinas que você está cursando, e foco no seu estudo, né? Chegou o momento de você focar no seu estudo, aquilo que você quer para a sua vida. Parece um sonho que não é possível de realizar, mas eu digo a vocês que é possível sim realizar. É só você traçar um plano, que nós vamos ver isso daqui a pouco, mas é possível você realizar um intercâmbio, se esse for o teu sonho. É possível você realizar, basta um esforço da sua parte e trabalho. Isso requer trabalho, que eu digo não no sentido de emprego, trabalho no sentido de esforço. Você vai ter que trabalhar, ou seja, se esforçar para atingir o teu sonho, tá bom? Vamos em frente. Quais áreas e idiomas são contemplados em um curso de idioma com foco em trabalho? Essa é uma outra pergunta também, tá? Geralmente as aulas são lecionadas em inglês, espanhol, que são os mais conhecidos, italiano, alemão e francês, que são menos utilizados, né? Em mais de 10 países diferentes, as aulas dos cursos de idioma com foco em profissões abrangem áreas como negócios, aviação, direito, marketing, engenharia, medicina e saúde, finanças e turismo. Diferentemente de cursos de idioma comuns, cuja temática é mais voltada para situações do dia a dia, como compras, família, transporte, por exemplo. As aulas dos cursos com foco na área de trabalho têm o objetivo de desenvolver o vocabulário específico de cada profissão. Em alguns casos, contam com profissionais do mercado de trabalho entre os professores. Assim, as aulas
de inglês para aviação, por exemplo, o objetivo é treinar os profissionais para que possam se comunicar de forma eficaz, tanto pessoalmente quanto no rádio e telefone, explorando o vocabulário particular desse universo, preparando-se para compreender diferentes sotaques. Já no curso de inglês para negócios, o foco é capacitar executivos para que sejam capazes de se comunicar dentro do escritório, desenvolvendo técnicas de apresentação e expressões específicas do mundo corporativo. Então veja que não é só estudar o inglês. Quando você escolhe fazer um intercâmbio com foco em profissões, você escolhe fazer um idioma mais específico. Na área de aviação, por exemplo, você vai ter um foco no inglês para aviação, certo? E é possível você estudar para aviação. Você sabia que para ser comissário de bordo, por exemplo, você basta terminar o seu ensino médio e ter uma certa fluência, um nível de inglês capaz de fazer uma prova, tá? E você pode estudar e fazer uma prova da ANAC, mandar o seu currículo para as empresas aéreas e trabalhar como comissário ou comissária de bordo, tá? Que é uma profissão muito interessante. E aí você vai ter um inglês focado, por exemplo, para a área da aviação, assim como aqueles para a área de negócios vão ter um inglês mais com foco corporativo e assim sucessivamente. Então, basta você definir aquilo que você quer para a sua vida profissional, para a sua carreira. Tá bom, turminha? Vamos em frente. Bom, aqui como conclusão, eu quero fechar aqui com 3 pensamentos dinâmicos para você aqui, tá? O primeiro deles é este aqui, ó. Visão, tá? Vista, coloque o óculos, né, simbolicamente falando, do teu sonho. Veja aí que esse óculos ele aparece em diversos países, diversos lugares, em diversos países. Então, tenha visão. Coloque o óculos e comece a ter a visão do seu sonho, da sua profissão, do intercâmbio que você quer fazer. Crie esta visão em você para que você tenha foco, para você comece a ter foco, né? Comece a visualizar você em um outro país, comece a visualizar você falando um outro idioma, comece a visualizar você morando fora do país. E isso internalize isso e você vai conseguir enxergar o teu sonho, né? Ter visão do teu sonho. E isso é possível, né? E aí com esta visão, você vai começar, você vai startar, como se diz, você vai disparar, vai iniciar o seu projeto de vida, o seu projeto de intercâmbio e profissões, tá bom? Então a primeira mensagem para você é: tenha visão, estabeleça uma visão do seu intercâmbio, do seu projeto de vida, né? A segunda mensagem que eu quero deixar para você é essa. O que você vai precisar ter também? Planejamento, foco e determinação, tá? Você vai precisar ter isso. Planejamento, foco e determinação. Então, primeiro você tem a visão, certo? Começa a enxergar o seu sonho, começa a enxergar o seu intercâmbio. Segundo, você começa a planejar. O que é planejar? Primeiro, saber qual país, né, que você quer ir, saber o costume, saber a cultura desse país, saber quanto custa, qual é o custo de vida desse país, qual a moeda que esse país utiliza, quanto você gastaria para fazer uma viagem para esse país, começar a pesquisar escolas, qual é o custo de um intercâmbio, escolas que podem fornecer bolsa, que não fornecem bolsa,
quais os tipos, quais as opções de intercâmbio eu teria, quais escolas eu teria opção de escolher. Isso é fazer um planejamento. Depois que você tem a visão e tem o seu planejamento, aí você foca, coloca o seu foco, né, a sua atenção e determinação para realizar o planejamento, tá? Para fazer aquilo que você planejou. Então primeiro você tem a visão, segundo você tem planejamento, foco e determinação. E por fim, então, a terceira e última mensagem de hoje é: conquiste, realize, tá bom? Estabeleceu a visão, tem o seu planejamento, focou no seu planejamento e determinou a fazer aquilo que está planejado. Aí só te resta realizar e conquistar aquilo que você sonhou. Tá bom, turminha? Fica aqui a dica para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, pode entrar em contato comigo, tá? E pra gente conversar, tá bom, turminha? Que você tenha as oportunidades que você sonha em ter e que você consiga conquistar aquilo que você está planejando conquistar, tá bom? Fica aqui o meu abraço virtual a todos vocês. Que Deus abençoe e que ajude você a conquistar o teu sonho, tá bom, turminha? Fui!